acaba caindo a responsabilidade de fazer até o papel de pai, né? Sobre os ombros do avô. Quando o pai é ausente, né? Então o avô precisa assumir a responsabilidade, né? Então, pensando nisso hoje, meditando, eu li essa palavra aqui, no capítulo 4 de Provérbios, a partir do verso 1. Vamos estender até o verso 10. Glória a Deus. A criança, irmãos, ela precisa de uma figura masculina na família, porque ela precisa fazer diferenciação. Por isso que ela precisa da figura do pai, né? Quando não tem o pai, então o avô deve se posicionar, né? Provérbios capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Ouvi, filhos, a instrução de um pai, e atenta para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não abandoneis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência. Não te esqueças, nem decline das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te preservará. Ama, e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa. Portanto, adquire a sabedoria, e com toda a tua aquisição adquire entendimento. Exalta, e ela te promoverá. Ela te trará honra quando tu a abraçares. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, ó meu filho, e recebe os meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Perceberam, irmãos, o teor dessa palavra? Que palavra profunda, maravilhosa, abrangente. A palavra sabedoria, como eu já ensinei aos irmãos aqui nesse livro de Provérbios, partindo sempre daquele pressuposto de que a Bíblia é cristocêntrica, sabedoria aqui está falando do próprio Jesus. Mesmo que é uma palavra feminina, usa-se aqui essa metáfora, né, da sabedoria para se referir ao próprio Jesus. Isso é confirmado no capítulo 8, a partir do verso 22, com muita propriedade. E o texto que nós acabamos de ler aqui no capítulo 4, a chave desse capítulo 4 está no verso 18, quando o escritor aqui, ele diz que a vereda do justo é como a aurora do dia, ela vai clareando, clareando até ser dia perfeito. Então o que nós podemos aprender com isso é que o peregrino, quando ele escreve isso daqui, ele está tendo na sua mente a viagem do peregrino, o nômade que viaja pelo deserto da Palestina. Na medida que ele vai andando, o sol vai o acompanhando, né? E fazendo uma aplicação para nós, que somos crentes, cristãos, né? Servos do Deus vivo, o caminho que nós vamos trilhando, na medida que nós vamos avançando e andando, e adquirimos a sabedoria, que é a companhia do próprio Jesus na nossa vida, o sol nunca vai se afastar de nós. Porque na Bíblia também Jesus, o sol da justiça, tipifica o próprio Jesus.
Então, na medida que nós vamos caminhando, cada vez esse caminho, ele vai ficando mais luminoso, ele vai ficando mais claro, porque nós vamos adquirindo entendimento. O principal é a sabedoria, mas ele também está orientando aqui para que se adquira conhecimento ou inteligência, que são coisas distintas. Um dia eu ensinei aos irmãos, os irmãos vão se lembrar aqui, que a sabedoria ela precisa ter um tutor, que a Bíblia chama no Novo Testamento de aio, né? Um professor, um mestre. E o nosso mestre nessa caminhada, nós temos Jesus, e o nosso mestre é o Espírito Santo, que é a força motriz da igreja sempre. E ainda, irmãos, pensando sobre essa questão da nossa jornada espiritual, haja vista que aqui ele tem a ideia que ele tem é o viajante no deserto, o sol acompanhando. Nós podemos dizer que a nossa jornada, ela vai terminar justamente numa cidade que não tem escuridão e não precisa de luz, porque Jesus é a própria luz da Nova Jerusalém. É só dar uma olhada em Apocalipse 22, versículo 5, né? E Deus, irmãos, ele tem um projeto para cada um dos seus filhos. E isso vale também para a vida das crianças. Os irmãos sabiam? Tem uma criança ali, ó, no colo da irmã Antônia, a Antonella, né? Essa criança, se nós perguntar para ela, você crê em Jesus, Antonella? Ela não vai saber responder. Todavia, essa criança recebe, no momento em que ela, na concepção dessa criança, ela recebe a alma do pai e da mãe. Eu já expliquei isso aqui também. Então essa criança herda o pecado original, o pecado universal, né, que é ensinado pelas escrituras no capítulo, principalmente capítulos 1, 2 e 3 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então essa criança também, ela precisa e necessita da graça de Deus. É claro que uma criança como essa, pequena, como a Eloá, elas ainda estão cobertas. Por isso que Jesus disse assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 7, versículo 9, que existe um momento que a criança está coberta desse pecado original. E nós não sabemos também quando esse pecado ele passa. Quando ela passa a ter consciência desse momento em que ela passa a conhecer a existência desse pecado. Quando ela passa a ter consciência, é o momento que ela não está mais coberta. Por isso que os pais têm uma responsabilidade muito grande, que às vezes não entendem hoje. Como eu disse, que é muito mais fácil dar um celular, dar um tablet para uma criança, até isso é até uma babá eletrônica, né? Toque esse tablet e vai brincar, porque eu não quero tomar tempo para te ensinar. Porque para ensinar sabedoria para a criança, para ensinar as escrituras, requer tempo, requer escola dominical, requer frequentar a igreja com assiduidade e fidelidade, e mostrar o caminho para essa criança. Então, irmãos, acompanhem comigo que eu vou ser sucinto, viu? Mas tenham o máximo de atenção nesse momento, que eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui, como nós devemos ensinar a criança, desde pequenininha, a entender e obedecer à vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós adquirimos a sabedoria, e quando nós ensinamos a criança, é saúde para os ossos e saúde para a alma. Então observe comigo. Primeira coisa que eu percebi nesse texto, que nós acabamos de ler, vocês perceberam que o texto no verso 3, acompanhem comigo, diz assim, porque eu era filho de meu pai. Quando a Bíblia está falando de filho aqui, pai e mãe, ela está usando dois aspectos. O pai e a mãe biológico, que é aquele que realmente dá a vida para a criança, né, biológica, mas também está usando uma alusão ao pai, que é Deus, e a mãe, que é a igreja. Podemos fazer aqui essa aplicação. Então observa o verso 3 comigo. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. O que significa essa palavra tenro? Significa uma criança ainda muito pequena, muito pequenininha, e que vai contrariar justamente aquilo que às vezes as pessoas dizem. Não adianta ensinar essa criança, porque essa criança não sabe. A criança sabe.
A criança sabe, irmãos, tudo o que se passa desde quando ela está no ventre da mãe. Ela tem percepção de quem é a mãe dentro do ventre da mãe. Ela conhece a voz da mãe. Inclusive a ciência explica uma coisa muito interessante, e isso está na Bíblia, de duas crianças, um chamado Jacó, outro chamado Esaú, que eles tinham já um conflito dentro do ventre da mãe, porque está provado hoje pela ciência que as crianças, elas brigam dentro do ventre para poder adquirir mais espaço. Aquele que é o mais forte que o outro, subjuga aquela pequena, a mais fraca, até na questão dos nutrientes. Isso já está provado pela ciência. E a Bíblia, irmãos, ela já nos ensina isso muito antes. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, como a Ana disse aqui, é o manual de instrução do ser humano. Se você deseja que o teu filho, a tua filha seja feliz, tenha uma vida estável nessa sociedade que nós estamos vivendo, ensine a palavra de Deus para ele. Mostre o caminho. Fale de Jesus para ele, porque com certeza ele será uma bênção, não só para a igreja, mas também para a sociedade aí fora. Mostre para o teu filho quem são as autoridades, como eu disse aqui, quem são os professores, qual o papel que um professor tem na vida do seu filho, qual o papel que um professor tem na educação do seu filho, qual o papel que uma pessoa da creche que cuida do seu filho tem. Porque às vezes nós pensamos assim, não, quem está cuidando do meu filho na creche, ou o professor, ele não faz mais do que a obrigação dele. Não é verdade isso daí. Nós devemos sempre agradecer os professores. Irmão, você sabia que nos países mais desenvolvidos, você sabe quem é o personagem mais importante nos países mais desenvolvidos? Não são os médicos, não são os cientistas, não são os políticos. Aqui no nosso país são os políticos, né? Os cantores de funk, as más referências que estão por aí. Mas nos países super desenvolvidos, as pessoas mais importantes são os professores, porque são as referências que os filhos têm desde pequeno. Então, irmãos, olha o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui nessa noite. E a primeira coisa que eu vejo no texto aqui é que, mesmo sendo pequeno, um filho ainda tenro, o pai dele ensinou a palavra de Deus para ele. Sabe como eles ensinavam a palavra de Deus? Eles não tinham a Bíblia, como nós temos. Eles não tinham essa série de materiais que hoje se pode comprar nas editoras. Tem Bíblia hoje para toda sorte de idade de criança. Toda a faixa etária, né? Você pode comprar uma Bíblia para uma criança pequenininha, que já tem ilustrações ali. Mas eles não tinham isso. Sabe como eles faziam? Eles sentavam ao redor das fogueiras durante a noite e eles começavam a contar as histórias de tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles, para os seus filhos. E isso passava de geração em geração. Qual é o tipo de história que nós contamos para os nossos filhos? Você tem contado as histórias de Deus para o teu filho? As histórias da Bíblia? Dos heróis da fé? De Jesus? Daqueles que deixaram um grande legado espiritual para os seus filhos? Porque senão seus filhos terão más referências. Eu estou falando isso aqui com muita responsabilidade hoje, como pastor, como vô da Eloá, porque isso é muito sério. As crianças não têm mais referência. Como eu disse, as crianças, as referências que eles têm hoje estão na TV, nas redes sociais. Eles perderam a referência. Fale quem é Jesus para o teu filho. Ensine ele. Mostre que o que Jesus fez em prol da humanidade. Mostre para os teus filhos quem são os personagens da Bíblia. As histórias, os feitos, aquilo que Deus fez na vida dos grandes homens de Deus. Ensine o capítulo 11 da carta aos Hebreus para os teus filhos, que são os heróis da fé, para que eles tenham uma referência e possam ser cidadãos de bem aí fora, possam dar exemplo na sociedade aí fora, possa ser vaso de honra na casa do Senhor. Irmãos, não há uma honra maior para uma pessoa do que ela poder olhar para o seu filho, para os seus netos e dizer: o meu filho, o meu neto, a minha neta serve ao Deus vivo. Faça isso. Ensine o teu filho. Acompanhe comigo aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz no verso 4. Ele também me ensinará. Ele também me ensinava, quem? O pai dele. E me dizia. Ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração.
as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Os mandamentos de Deus é vida, é saúde, esperança, resposta, direção certa. Os mandamentos de Deus não tem como dar errado, irmãos. Quem segue a palavra de Deus e acredita nela e ensina as crianças nesse caminho, não tem como dar errado, vai dar certo. Você pode até dizer assim para mim, mas pastor, como o senhor explica então as crianças que foram criadas na igreja desde pequenininho e alguns deles estão em caminhos errados, mas você pode conversar com eles porque eles sabem que eles entraram pelo caminho errado, porque a palavra de Deus foi ensinada para eles. Inclusive, irmãos, foi feita uma pesquisa muito séria nas prisões, nas penitenciárias, e eles chegaram à conclusão, sabe qual que é os nomes mais comuns que tem lá nas prisões? Você sabe, né, Danilo? João, Lucas, Ezequiel, Mateus, Daniel, nomes bíblicos. Por que será, irmãos, que isso é uma coincidência? Não, é porque são pessoas que já frequentaram a igreja, já estiveram na igreja, mas nunca deram crédito àquilo que foi ensinado para eles. Ensinar a criança no caminho que deve andar implica também em fazer um acompanhamento para ver se ele está entendendo o que ele está aprendendo e se ele está praticando lá fora. Isso aqui é muito sério. Mais uma coisa, os filhos, irmãos, quando eles têm pais e avós que são tementes a Deus, eles adquirem a sabedoria, não só na igreja, quando é pregado, mas sobretudo em casa, porque a casa é uma extensão da igreja. Aquele que serve a Deus, a casa dele, deve ser a igreja lá também. O tipo de palavreado que é falado lá dentro, porque os filhos, eles são fruto daquilo que eles veem e daquilo que eles ouvem. Você sabia disso? A criança, quando ela, no momento da concepção e quando ela é formada no ventre da mãe, ela vai adquirir 40% de genética do pai e 40% da mãe. 20% apenas vai formar um indivíduo, uma pessoa única. Então, logo nós podemos presumir que ele parecerá muito com o pai e com a mãe, né? Isso também envolve questões de alma. Como eu já disse, não é só fisicamente. Você já percebeu que às vezes você olha para uma criança e você diz, nossa, olha como ele ergue a mão ou faz um gesto igualzinho o pai, igualzinho a mãe. Isso não significa que aquilo ali está relacionado à genética. Está relacionado à alma, questões espirituais. Por isso que ele é tão semelhante ao pai e à mãe. E na medida que o meio ambiente que ele vive, as palavras que ele ouve, o tipo de vocabulário que é falado dentro de casa, a maneira que ele é ensinado, a referência que ele tem da escola, quem são as pessoas que estão próximo dele, é que vai formar ele, o caráter dele. Porque a formação do caráter da criança é de 0 aos 7. Depois, ele vai só acumulando entendimento, conhecimento. E como nós lemos aqui, que a vereda do justo é como o sol da justiça, né? A vereda do justo é como a aurora do dia, ela vai clareando, clareando até ser dia perfeito. Ensine a palavra de Deus para o seu filho, e o caminho dele, na medida que ele for andando, a escuridão vai sendo dissipada, ele vai andar com segurança, ele vai lembrar os princípios dele, ele vai ser um servo de Deus. Irmão, já pensou nos dias que nós estamos vivendo, você ter um filho ou uma filha, ele ser um pregador do evangelho? Que privilégio! Ou então ele ser alguém que louva o Deus vivo, canta louvores, faz um trabalho, uma atividade na igreja. Que privilégio, irmãos! Você já parou para pensar? Você poder dizer assim, o meu filho serve o Deus vivo, o meu filho é um servo de Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você se lembra das palavras do profeta de Josué? Quando ele estava diante do povo, já estou terminando, viu? E ele colocou diante do povo 2 caminhos, né? Está aqui, ó, diante de vocês aqui, ó. A bênção e a maldição. O que vocês querem seguir? Aí ele disse assim, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a escolha que ele fez.
Irmãos, essa noite para todos nós aqui, está aí a Eloá, está a mãe da Eloá aí. O que você quer para sua filha, Paola? O que vocês querem para os seus filhos? O mundo que está aí fora e todo esse aprendizado que tem aí fora? Ou vocês querem que os seus filhos aprendam a palavra de Deus? Está aqui, ó. A palavra de Deus é o manual do ser humano, como foi dito aqui. Tudo que o ser humano precisa para ter um relacionamento com Deus, porque a criatura só se realiza no seu Criador, está aqui. Está ensinado aqui, né? Então eu estou indo para o fim já dessa reflexão. E quero dizer que abraçar a sabedoria é o próprio Jesus, nos traz a esperança. Abraçar a sabedoria nos traz a segurança que nós precisamos. E como também a Ana disse, né? O que fazer para blindar o nosso filho nesse mundo? Nós não conseguimos. Tem pais que pensam que conseguem, né? Tem avós que também pensam que conseguem. Vou colocar o meu filho aqui, ó, dentro de uma cúpula de vidro, como fosse uma gaiolinha, né? E aí eu vou dando comida para ele aqui, ele vai ficar aqui perto de mim, nada vai acontecer com ele. Nós não conseguimos fazer isso. Sabe por quê? Porque eles são vidas, também seres individuais. E eles vão crescer depois e vão ter sua própria vida. Isso é um fato quando ele nasce. Quando a criança nasce, quando ela nasce, ela está ligada à mãe através do cordão umbilical, mas o médico corta. Por que ele corta? Porque é um ser único, independente. Não pode ficar ligado ao pai e à mãe para sempre. Tem mães e pais que os filhos casam e eles nunca cortam o cordão umbilical, né? Continuam manipulando o casamento, manipulando os filhos, e os filhos também, por sua vez, não cortam o cordão umbilical com os pais para servir, para ter sua vida independente. Aprenda o que a palavra de Deus está nos ensinando, porque essa palavra é vida. Então aqui eu quero terminar lendo o verso 10 que diz assim: ouve, ó meu filho, e recebe os meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. Sabe o que é isso daqui? Garantia de longevidade, vida longa. E honra também o pai e a mãe, né? Seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que viva, tenha uma vida longa, viva muito, né? Então, irmãos, guarda essa palavra no seu coração aí, sobretudo, né, Paola, que é a mãe da Eloá. Nunca se esqueça do ensinamento da palavra de Deus e procure orientar ela no caminho que a palavra de Deus ensina, porque é a única esperança do ser humano. A tendência desse mundo aí fora é piorar, viu? Nunca se afaste da igreja, porque o mundo aí fora não tem expectativa de melhora, vai piorar. Esse negócio de pandemia que nós estamos vivenciando agora, isso daí é só o princípio das dores. A tendência é que piore. Mas aquele que serve a Deus com fidelidade, ele está guardado. Ainda que ele morra, mas ele está guardado para a eternidade. Coloque-se de pé, por favor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar.